Olá, salve, salve galera, tudo bem? Aqui é o Thiago. Vamos lá resolver essa questão aqui do livro de Física 1 dos autores Young e Friedman, questão 3.7. E partindo daqui, eu tenho um pássaro voando em um plano XY, possui coordenadas xt igual a alfa vezes t, e yt igual a 3m menos beta t ao quadrado, onde alfa é 2,4 metros por segundo e beta é igual a 1,2 metros por segundo. Aqui dá para destacar essas informações que elas vão ser importantes, o valor de alfa e de beta. O que ele pede no item A é: faça um esboço da trajetória do pássaro entre t igual a 0 e t igual a 2 segundos. Então essa eu tenho que me atentar ao que? A trajetória do pássaro. Então, parto da onde? Parto das funções de posição para x e y. Eu vou ter o que? Eu vou ter que x vai ser dado o que? Por x0 mais v0 vezes o tempo mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Essa seria a componente x. Partindo para a componente y também, porque eu tenho duas funções, né? Eu tenho duas funções. Em tese, essas já são as funções da posição, né? Só substituir e eu já tenho as coordenadas de x e y. Não preciso desenvolver, né? Então aqui, ó, x desenvolvendo x, eu vou ter o quê? X vai ser igual a alfa vezes t, que dá 2,4 metros por segundo, vezes o tempo. Já y vai ser igual a no caso 3 metros menos beta, que é 1,2 metros por segundo ao quadrado, vezes t ao quadrado. Ele quer um esboço da trajetória, né? Posso desenhar um gráfico disso daqui. Eu tenho a posição x em função de y, ou no caso contrário, y em função de x. Eu vou ter y em metros e x aqui em metros. E aqui eu tenho os intervalos. Posso colocar de 2 em 2 na escala. Fica 1, 2, 3, 4 metros. Aqui fica 1, 2, 3 metros. Ficou meio mais para baixo. Aqui, 3 metros. Tem um x em função de y. Agora, tentar colocar a posição desses dois corpos no instante 0 e no instante 2. Aqui eu vou ter, quando t igual a 0, vou ter quanto para x? X, quando t igual a 0, vai ser equivalente ao quê? Vai ser igual a 2,4 vezes 0, que dá 0. Que x, y no caso, quando x tem a 0, vai ser 3 menos 1,2 vezes 0 ao quadrado. Isso aqui vai dar 3 metros. Então aqui eu posso dizer que esse no instante inicial, a coordenada da partícula, no caso do pássaro, vai ser 0,3. 0 em x, 3 em y. Então eu posso colocar esse ponto aqui. Aqui já está tudo fora de escala, né? Porque eu deveria ter feito x maior, y maior no caso. Vou colocar aqui de 2 em 2. Ou melhor, de 3 em 3. 3, 6, 9. 3, 6, 9. Então, passa voando. Ponto x, não possui
Tá, então 0,3 vai ser a coordenada inicial. Tem que estar nesse ponto aqui. Posso desenhar um vetor posição inicial. Posso chamar isso aqui de R1. Esse é o vetor posição inicial. Agora, no instante de 2 segundos, qual vai ser a posição desse pássaro? Indo aqui, novamente fazendo, né? T para x é igual a 2,4 vezes 2. Isso aqui vai dar 4,8, né? Metros. E y vai ser igual a quê? 3 menos 1,2 vezes 2 ao quadrado. Isso aqui dá 3 menos 1,2 vezes 3 ao quadrado. Fica igual... caso 4. 4 vezes 2, 8. 4,8 menos 3. Isso aqui dá menos 1,8 metros. Então y é negativo, né? Não precisava aqui. Tô me perdido aqui nessa escala. Vou fazer o seguinte. Vou colocar aqui de 2 em 2, né? Vou colocar 2. Não, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Beleza? Porque assim já é suficiente. Eu só preciso ter também em y negativo, né? Ou melhor, aqui ó. Vou fazer de 1 em 1 mesmo. Vou ter 1, 2, 3. Aqui eu vou ter menos 1, menos 2 e menos 3. Então aqui eu tinha esse vetor posição inicial, né? Posso chamar de R1. Aqui eu vou ter esse outro vetor posição, 4,8. Vai ser mais ou menos aqui. E menos 1,8. Vai ser mais ou menos aqui. Então eu tenho esse outro vetor aqui, posição, que vai ser esse aqui. Dessa trajetória da partícula, posso chamar esse vetor aqui de R2. Ela vai sair desse ponto e chegar nesse ponto. Posso fazer uma trajetória aqui, pontilhada, para representar isso. Vai ser uma curva desse tipo aqui. Mais ou menos assim, né? Só 2 pontos já dá para traçar essa curva aí. Se eu fizesse a soma vetorial desses dois vetores, ficaria algo assim, né? Mas ele não pede isso. Vamos para o item B. Então, faço esboço a trajetória do pássaro entre t igual a 0 e t igual a 2 segundos. Então aqui, essa seria a trajetória desse pássaro. Ele estaria nesse instante inicial aqui, e depois estaria nesse instante inicial aqui. Se eu pudesse dar, por exemplo, pontos, né? Eu poderia chamar esse ponto aqui, ó, de A e esse ponto aqui de B. Então aqui é a trajetória. O pássaro inicia em A, termina em B, fazendo esse arco aqui. Acho algo semelhante a esse arco. Poderia ser uma reta. Uma reta não poderia ser, porque tem esse quadrado aqui, ó. Isso aqui é uma equação de segundo grau, né? E y seguiria mais como uma curva, apesar de ser linear em x. Então teria que ser uma curva mesmo. Não poderia ser uma reta. Então, no caso, A era para fazer esse esboço. Tá aqui o esboço. E vamos para o item B. O item B fala o seguinte. Ache o vetor velocidade e o vetor aceleração do pássaro em função do tempo. Tá, como é que acha o vetor velocidade? O vetor velocidade, esse aqui é um vetor, vai ser igual a quê? A variação do vetor posição dividido pela variação do tempo. Ele quer nos dois instantes. No caso, ele quer uma função, né? Uma função. Essa forma aqui não é suficiente, né? Isso aqui vai dar uma velocidade média, o vetor velocidade média, que não é o que interessa. Eu quero uma função da velocidade em função do tempo. Então, desse método aqui não é tão bom assim. Posso usar aqui, então, a derivada. A derivada do vetor velocidade, ele pode ser dado também como sendo o quê? A derivada do vetor
posição. Em relação ao tempo. Posso colocar aqui as componentes. Fica aqui, ó, 2,4 metros por segundo vezes o tempo. Isso aqui é na direção e chapéu. Mais 3 menos 1,2. 3 metros menos 1,2 metros por segundo ao quadrado vezes o tempo ao quadrado. Isso aqui na direção J, chapéu. Então eu tenho que derivar isso aqui tudo em relação ao tempo. Então a velocidade vai ser igual a 2,4t, derivada de t dá 1. Okay. Tem um aqui no expoente, ele desculpa, perdão. Ele desce multiplicando, no caso aquela constante, 2,4 metros por segundo, e subtrai-se um do expoente. Então fica 2,4 metros por segundo. 2,4 metros por segundo aqui. Na direção I, chapéu. Mais. Isso quer dizer o quê? Que a velocidade na horizontal vai ser constante. Né? Eu tenho uma componente I e ela é constante. Mas aqui fica 3 metros, derivada de 3 vai ser 0. Então essa daqui, ó, pode sumir. Vou colocar um 0 aqui. Ou nem colocar, né? Nem vou colocar. Aqui, ó, derivada de menos 1t ao quadrado, ou menos 1,2 vezes t ao quadrado, caso o 2 desce multiplicando, esse menos 1,2 metros por segundo ao quadrado, e eu subtraio 1 do expoente. Isso na direção J, chapéu. Então, o vetor velocidade em função do tempo pode ser dado da seguinte forma. Vou ter 2,4 metros por segundo na direção I, chapéu, menos 2,4 metros por segundo ao quadrado, vezes o tempo, na direção J, chapéu. Então, essa seria a solução da... Então, essa é a expressão que dá a velocidade em função do tempo, né? É o que pede no B. Acho o vetor velocidade e o vetor aceleração do pássaro em função do tempo. Eu achei o vetor velocidade. A partir disso dá para achar o vetor aceleração também, né? O vetor aceleração vai ser qual? Vou fazer de preto. O vetor aceleração ele é equivalente à derivada do vetor velocidade em relação ao tempo. Isso aqui, se fosse, por exemplo, transcrever isso de outra forma, poderia ser o quê? Poderia colocar como o limite quando ΔT tende a 0, eu teria uma variação do vetor, um vetor variação de velocidade dividido por uma variação de tempo, né? Um ΔT. Escrevendo também de outra forma, né? Numa linguagem de T2 tendendo a T1, qual eu decomponho, né? Eu separo esse ΔT. Poderia ser também o quê? Um V2 menos um V1. Caso, como eu estou trabalhando com vetores, preciso colocar setinha. Dividido para T2 menos T1. Então, essa aqui seria a quê? A derivada do vetor velocidade expressa como um limite. Enfim, eu tenho que a aceleração vai ser equivalente à derivada do vetor velocidade. Pega tudo aquilo ali, 2,4 metros por segundo na direção I, chapéu, menos 2,4 metros por segundo ao quadrado, vezes o tempo, na direção J, chapéu. Então, eu derivo tudo isso daqui. Então, fica aqui a aceleração vai ser equivalente. A derivada dessa constante, perdão, a derivada dessa constante 2,4 metros por segundo é pura e simplesmente zero. Né? Então, nem preciso colocar. Isso aqui, ó, vai ser zero. A derivada disso aqui é zero. Nem preciso colocar, no caso. Aqui fica o quê? 2,4. Um cai descendo, né? Um que está aqui, ó, desce multiplicando. Então, fica o quê? 1 vezes menos 2,4 metros por segundo ao quadrado,
vezes o tempo. Caso o tempo subtrair do expoente, fica zero. Aqui vai ser igual a quê? Pura e simplesmente 2,4 metros por segundo na direção chapéu. Eu não posso esquecer a direção do vetor, senão dá problema. Vamos lá. Perfeito. Então essa é o que? A função que define a aceleração. A aceleração então fica definida por esse esqueminha aqui. É 2,4 metros por segundo ao quadrado, a direção de chapéu, menos no caso, e a velocidade é definida por essa função. Então essa é a resposta da B, né? Agora vamos para a letra C. Acha o módulo, a direção e o sentido do vetor velocidade do vetor aceleração do pássaro para t igual a 2 segundos. Em tese, isso significa o quê? Só substituir 2 segundos aqui nessas fórmulas dos vetores e achar o módulo desse vetor, né, que vai ser gerado. Vamos lá fazer esse aqui do lado, fazer de verde. Essa é a letra C. Tem aqui o vetor velocidade, posso copiá-lo aqui. Deixa eu copiar ele aqui. Beleza, copiado. Tá ligado. Tossezinha mequetrefe. Tá, vamos lá. Isso aqui é só substituir V. Posso colocar V de 2 segundos aqui. Vai ficar 2,4 metros por segundo. E chapéu, menos 2,4 metros por segundo ao quadrado. Vezes 2S vezes J chapéu. Esse S aqui corta com um desses S. Então fica aqui o V2 equivalente a 2,4 metros por segundo menos 2,4 vezes 2 vai dar 4,8 metros por segundo. Mas em tese eu quero um módulo, né? Aqui na direção de chapéu e aqui na direção de chapéu. Posso esquecer dos versores, dos vetores unitários. Então aqui vindo para o módulo, você que vê a norma, o módulo dele, vai ser equivalente a 2,4 ao quadrado mais menos 4,8 ao quadrado. É sempre essa formulinha, né? Isso aqui surge a partir do teorema de Pitágoras. Você deduzir essa expressão aqui dos vetores a partir do teorema de Pitágoras, você consegue chegar nesse esquemazinho aqui, sempre calculando o módulo. Isso aqui, jogando isso na calculadora, vai dar quanto? Isso dá exatamente... Deixa eu colocar na calculadora. Vai ficar 2,4. No caso, tem que esquecer o quadrado aqui. Tem que estar ao quadrado. Pode esquecer. Mais 4,8 ao quadrado. Isso dá 5,37. Como é a velocidade, fica em metros por segundo. E esse, em tese, é o, vetor, é o módulo de V. Esse é o vetor. Esse é o módulo. Tudo ok por enquanto. Agora falta a direção. Vamos fazer uma análise desse vetor. Esse vetor eu tenho que ele vai ser positivo na direção x. Então esse vetor ele é positivo na direção x. Esse vetor também vai ser negativo na direção y. Quando eu fizer a soma vetorial, vai dar, pela regra do paralelogramo, né? Vai dar algo mais ou menos para cá. O que me interessa é entender o ângulo que eu estou procurando. Vou procurar esse ângulo aqui. Desce um pouco menor aqui. Tá, vou procurar esse ângulo aqui. Então, esse aqui, ó, θ. Vou colocar θ. Vai ser igual a tangente inversa de 4,8 sobre 2,4. Pela regra do paralelogramo, né, eu desenho o representante equivalente desse vetor aqui, aqui. Desenho um representante equivalente desse vetor aqui, bem aqui.
No caso eu desenho um representante aqui mesmo. Aí fica aqui, cateto oposto pelo cateto adjacente da a tangente. Né? Caso, como eu quero saber o ângulo, eu uso o arco tangente. Isso aqui vai dar um ângulo exato de a tangente inversa, vai ser, no caso vai ser 4.8, 2.4, aqui na calculadora, fica, peraí, minha calculadora não está em graus, está em radianos. Beleza, vou tentar de novo. Tá, isso aqui vai dar 63, no caso, isso aqui é abaixo do eixo horizontal, né? Eixo horizontal 0, então fica algo negativo, tem que tomar cuidado no sinal. Fica 63,43. Isso aqui dá a mesma coisa que 296, né? 296 graus. Na verdade fica mais próximo de 297, né? É um número quebrado. Tá? 296,56, que dá para arredondar aí para 297. Tá, então esse é o ângulo, a direção do vetor velocidade. A direção do vetor velocidade nesse instante 2 segundos. Indo agora para a aceleração nesse tempo, a aceleração em 2 segundos vai ser a mesma. Vai ser, como é constante, vai ser menos 2,4 na direção de alto chapéu. Então fica a aceleração vai ser equivalente ao que? A aceleração, deixa eu fazer de azul. O vetor, a aceleração vai ser equivalente a, caso em 2 segundos, vai ser equivalente, quando t é igual a 2 segundos, o vetor, a aceleração vai ser equivalente a menos 2,4 metros por segundo ao quadrado. A direção J chapéu. O módulo disso aqui, ó, vai ser o próprio 2,4, né? Por segundo ao quadrado. E a direção aqui já está meio óbvia, né? Como não tem um componente y, tem um pura e simplesmente um vetor negativo para baixo, a direção dele vai ser ali no 270 graus. 270 graus, se você for desenhar a questão do ciclo trigonométrico, aqui vai estar o 2π, ou 0, aqui vai estar o 3π sobre 2, ou 270, aqui vai estar o π, e aqui vai estar o π sobre 2. Então esse ângulo está apontando aqui para o 3π sobre 2, ou 370 graus. Beleza? Então aqui, esse ângulo, né? Posso chamar de, sei lá, ângulo alfa. Vai ser equivalente a 270 graus. Alright? Então esse é o ângulo. Esse é o vetor. No caso, esse é o vetor. Esse é o ângulo. E esse é a aceleração. O módulo da aceleração. Beleza? Então essa é a letra C. Resposta, letra C. Vamos para agora, no caso assim, acho o módulo da direção, sentido do vetor velocidade e do vetor aceleração, certo? Faça o bolso do vetor velocidade e do vetor aceleração do pássaro para 2 segundos. Nesse instante, a velocidade escalar do pássaro está aumentando, diminuindo ou é constante. No caso, a gente pode começar aqui pela aceleração, né? Por quê? Porque é mais fácil na aceleração. Por quê? Porque é mais fácil. A aceleração vai ser o seguinte, eu vou ter aqui uma função constante em menos 2. Caso tenha uma aceleração, né, aqui em x, vai ser dado em metros por segundo ao quadrado. Caso que é em y, aceleração em y e aceleração em x. Tem os componentes da aceleração. No caso, vai ser sempre zero em x, né? Então aqui eu posso colocar aqui só como sendo o quê? Aqui eu posso dizer que é o 1, aqui eu posso dizer que é o 2, então vai ficar aqui mais ou menos o 2,4 aqui. Então vai ser uma função constante, né? A aceleração vai ser sempre menos 2,4. Então é uma função constante. Aí quando eu vou para velocidade, que vai dar um pouco mais de trabalho, deixa eu diminuir aqui para caber a velocidade do ladinho. Então, indo aqui para o lado,
fazer de rosa. O plano cartesiano ficar o quê? Eu pego aqui, eu parto da velocidade. Vai ser, no caso, essa função aqui. Essa função aqui, eu parto daqui. 2,4. 2,4t. Então eu vou ter o quê? A velocidade. Eu vou ter componentes negativas. Em y, vou mesmo. Então é melhor desenhar um pouco mais aqui para baixo. Fazendo aqui. Então vamos lá. Aqui eu tenho então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui vai ter o menos 1, menos 2, menos 3. E assim por diante. Aqui eu vou ter o 1, o 2, o 3, 4, 5, assim por diante. Aqui no caso eu vou ter aqui, y vai ser, como é a velocidade, metros por segundo. E aqui eu vou ter na direção x, que também vai ser metros por segundo. Então tenho essa relação aí. Em tese a velocidade ela começa em que ponto? Começa em 2,4, aqui dá 0, então 2,40 em y. 2,4 em x, que fica mais ou menos aqui, e 0 em y. Então a velocidade começa aqui, nesse ponto. Posso fazer de vermelho, com mais nítido, começa aqui. Em 2 segundos eu vou ter 2,4 novamente em x, mas em y vai ser 2, 4,8, menos 4,8. Então vou ter a velocidade, a componente aqui, vai ser 4,8, que vai ser o 4, menos 4 no caso, que vai ser menos 4,8. Então essa velocidade ela tá, seria esboço assim, né? Um vetor assim. Se pudesse fazer um vetor, né? Não, no caso, tenho dois. Não, peraí. No caso, eu teria o quê? Esse vetor aqui, para a velocidade inicial. Esse vetor aqui, para a velocidade final. Alright? Então, eu tenho dois vetores. Velocidade aqui no... Posso chamar isso aqui de vetor instante A, né? Que é o instante 0. Esse aqui é o vetor B, que vai ser o instante 2 segundos. Fazendo o esboço disso daqui, posso, usando a regra do paralelogramo, né? Posso copiar esse vetor aqui. Copiar ele aqui. Colocar ele pontilhado. E eu vou copiar esse vetor aqui também. Então, aqui pela regra do paralelogramo, em tese, o vetor resultante, né, por essa soma vetorial, seria esse aqui. Como que era a subtração, em tese, a variação de velocidade, porque né, não é interessante somar os dois vetores, né? Geralmente eu considero que a variação de velocidade. Então a variação de velocidade seria esse vetor aqui. Esse seria o vetor variação de velocidade. Se eu pudesse também fazer outro diagrama, né, da velocidade em função do tempo, eu teria o seguinte, que eu vou ter a velocidade em função do tempo. Caso eu relacionaria só um módulo, mas em tese isso aqui já responde, né, o que se pede, né? Mas seria possível também fazer um diagrama da velocidade em função do tempo. Mas isso aqui já responde o item D, né? Esse então é a variação de velocidade, o vetor variação de velocidade. Ele quer ter umas perguntas, questionamentos. Faça um esboço do vetor velocidade e do vetor aceleração do pássaro para t igual a 2 segundos. Nesse instante, a velocidade escalar do pássaro está aumentando, diminuindo ou é constante. O pássaro está fazendo uma volta.
Se estiver em que sentido? Espera aí. No caso aqui deveria o quê? Ser aceleração em função do tempo, né? Espera aí, tem um erro aqui. Aceleração em função do tempo. Porque se fosse desenhar realmente o vetor aceleração, né? Seria o quê? Pura e simplesmente um vetor para cá, né? Diagrama aqui. É pura e simplesmente um vetor para cá. Porque só tem componente em y. Que é assim. Se desenhar y é constante zero. E para sempre segue ao infinito em y. Beleza? Esse aqui é o esboço do vetor velocidade. A variação de velocidade. Poderia também fazer a variação de velocidade em função do tempo. Velocidade em função do tempo vai dar o quê? 2,4. Aqui a velocidade. Posso colocar aqui a velocidade em metros por segundo. E aqui o tempo em segundos. Então fica como? Velocidade em metros por segundo, o tempo em segundos. Eu vou ter então, no caso, a velocidade inicial, essa parte zero, né? E fica um módulo disso daqui. O módulo aqui é 2,4. A velocidade inicial é 2,4. Vou colocar 1, 2 e o 2,4 aqui. Tem um 2,4 aqui. A velocidade em 2 segundos, ela vai ser isso aqui que eu tinha calculado. Cadê? 5,37. Então a velocidade em 2 segundos vai ser 5,37. Caso me interessa apenas o módulo. 5,37. Aqui eu vou ter 3, eu vou ter 4, eu vou ter 5. E mais ou menos aqui vai estar a velocidade. Restante, posso colocar aqui 1 segundo, 2 segundos aqui. Nesse ponto. Aqui eu posso desenhar uma reta, né? Porque em tese eu tenho isso aqui uma função do primeiro grau. Então isso vai ser uma reta. No caso, isso aqui vai, no caso que está variando é só o y, vetor velocidade em y. Mas em tese aqui ele está o quê? Ele variando linearmente, né? Que é uma função do primeiro grau. Então eu posso deduzir isso aqui, que isso aqui seria uma reta, essa função, desse tipo aqui. Então aqui tem a velocidade em função do tempo. Beleza? Aqui respondendo a essas questões aqui, que ele coloca o exercício, fica então, nesse instante a velocidade escalar do pássaro está aumentando. A velocidade está aumentando ou diminuindo a velocidade escalar? Em tese está diminuindo, né? Por que está diminuindo? Porque, como que eu posso? No caso, está aumentando a velocidade. Minto. Ele está aumentando a velocidade. Né? No caso, porque a aceleração é sempre negativa. Né? Então, conforme o tempo passa, tem uma aceleração constante negativa. É que tá, depende do modo. Né? Esse menos aqui é só um sinal. Significa que a aceleração está em uma direção ali específica. Mas se eu for levar em conta só a escalar da velocidade, a velocidade aumenta constantemente em função do tempo. Ela aumenta constantemente em função do tempo. Então, a velocidade está aumentando. A velocidade escalar está aumentando. Posso colocar o seguinte: a velocidade escalar está aumentando. Alright? Tá. O segundo ponto que ele pergunta aqui tá. No caso, dizer que estava aumentando e o pássaro está fazendo uma volta, se estiver em que sentido? Se o pássaro está fazendo uma volta, ele está fazendo. Porque se eu for pensar nesse vetor velocidade, que
No caso aqui, ó, se eu for pensar na vetor posição, está fazendo uma volta aqui no sentido menos j. Né? Menos j, virando... Se eu fosse pássaro, né? Eu estou olhando para frente. Se fosse um pássaro aqui. Em tese ele está o quê? Aqui seria a frente dele, né? Se um pássaro, ele estaria olhando para frente nesse sentido. Então ele está virando o quê? A direita dele. Se fosse o pássaro aqui, eu estaria olhando para cá, mas seria minha frente. Estou virando constantemente à direita. Então a resposta seria o quê? Seria que o pássaro está fazendo uma volta, virando à direita. Então o pássaro ele está fazendo uma volta, virando à direita. Então, essa é a resolução da questão 3.7 do livro do James Serge Zemensky. É bem extensa mesmo a resolução. E até mais, pessoal. Até a próxima.